nossa live de hoje eu falei sobre os moldes mentais. Quais são os moldes que você tem colocado aí o seu filho? Nós falamos sobre quem não luta pelo que quer, aceita o que vier. Bora pra aula? Mas antes, se você não me segue, já me segue, curte e compartilha para você não perder nenhum conteúdo. Vamos falar agora sobre moldes mentais. O que significa isso? Quando a gente fala sobre educação, sobre criação dos nossos filhos, formação dos nossos filhos, a gente precisa pensar e entender que a gente está fazendo isso para que eles realmente consigam se formar de forma integral. E aí, a forma como ele vai se comportar ao longo da vida, diante das coisas que vão acontecendo com eles, vai ser exatamente a forma como ele foi treinado, ou seja, com esse molde. Então vamos imaginar esse nome, molde. O que significa molde? O que é molde? Bom dia, Paulinha. O que é molde? Se eu falo assim, eu vou pegar uma forma de gelo. Imagina uma forma. No formato que está essa forma, vai sair todo o líquido que eu colocar ali. Eu posso colocar água, eu posso colocar café, eu posso colocar chá, eu posso colocar refrigerante, eu posso colocar suco. Não importa o líquido. Se cair nesse molde, se cair nessa forma, vai sair daquele formato. Então, por exemplo, eu tenho aqui cubinhos, eu tenho aqui bolinhas, eu tenho aqui outros formatos como se fosse de frutinhas. Então, todo aquele líquido que cai ali naquela forma fica no formato da forma. Então, o que você precisa entender? Que você está formando o seu filho em um molde. Esse molde é o que vai definir, é o que vai definir o formato que vai estar o seu filho. Como é que ele vai lidar as coisas? Não importa qual informação que chega, qual situação que acontece, não importa nada disso. Vai ser esse molde. Entenderam? É esse molde. Por isso que é tão importante você ensinar o seu filho e treinar o seu filho para que ele possa reagir diante das situações de uma determinada maneira. Eu estava assistindo um filme com os meus filhos no final de semana e o pai estava ensinando justamente isso para a filha. Sobre a generosidade, sobre a bondade, sobre não deixar se corromper, não deixar o seu coração se corromper. Por quê? Porque a filha estava sendo vitoriosa, ela estava ganhando em tudo e eles estavam se alegrando, mas humilhando as outras pessoas. E não é porque você tem que estar alegre, não é que você pode se alegrar e você automaticamente, é óbvio que você não precisa humilhar a outra pessoa só porque você ganhou, só porque naquele momento você foi melhor. E o que eu quero dizer com isso, gente? O que a gente quer? O que você pode pegar de ensinamento aí para sua vida, para a vida dos seus filhos, para a formação do seu filho? Que nós ensinamos os nossos filhos todos os dias como se comportar diante de tudo que acontece. Como é que o seu filho reage diante das coisas? Sejam coisas boas, coisas ruins. Com raiva, com arrogância, reclamando, brigando. Porque da forma como ele vai se comportar hoje com você, vai ser a forma como ele vai agir mais tarde. Então, nós como pais, nós temos que guiar os nossos filhos, nós temos que direcionar os nossos filhos, nós temos que ensinar os nossos filhos a forma certa de reagir diante das coisas. E isso precisa ser ensinado. É por isso que a gente não pode ser a mãe bobinha. A mãe que tá vendo as coisas acontecer e não faz nada. Tá vendo o seu filho agir mal? Tá vendo o seu filho falar de outra pessoa? Tá vendo o seu filho ficar criticando o outro? E você não faz absolutamente nada. Da forma como o seu filho faz uma coisa, ele vai fazer todas as outras. Nós temos que impor limites nos nossos filhos. Inclusive,
Eu vou mostrar aqui pra vocês uma passagem que fala justamente sobre isso. Ó, olha só que interessante. Por isso que eu falo, se você faz igual a mãe de Thomas Edison e fala assim, não, eu não consigo, eu não tenho muito tempo disponível. Tá, mas você pode ler a Bíblia com seu filho, ensinar provérbios pro seu filho, ler e meditar sobre isso, ensinar valores e princípios pro seu filho, gastar um tempo com seu filho. Porque às vezes o tempo que você tá enrolando o dedinho nas redes sociais eram os 10 minutos, os 15 minutos que você poderia estar ali tendo um tempo de qualidade com o filho. Ele está em formação. Se você não formar, alguém vai formar. Se você não se preocupar com a educação dele, alguém vai, do jeito da pessoa, né, falar que está se preocupando, mas vai levá-lo para o caminho que ele acredita ser o certo. E pode ser que esse caminho não seja o que você deseja para o seu filho. Mas ele vai precisar ser guiado, ele vai precisar ter uma referência, ele vai precisar ter alguém para conduzir. Quem é que vai formar o seu filho? Em qual molde você está colocando o seu filho hoje? Uma criança que não tem um hábito do estudo, não tem uma rotina estabelecida, uma criança que faz tudo reclamando, uma criança que fica de bico emburrada na primeira dificuldade que se encontra, que reclama por causa de tudo, que só conversa gritando, que só conversa com rispidez, que só conversa resmungando, que tem criança também que só conversa resmungando. Ou na sua casa é comum esse tipo de diálogo, porque pode ser que tenha se tornado comum. Talvez hoje para você conversar, para você pedir alguma coisa, você é ríspida. Você fala com aquela rispidez. Não tem sorriso, não tem gentileza, não tem bondade. Não tem. Seu filho vai modelar e vai ser exatamente dessa forma. Aqui em Provérbios fala assim: educa a criança no caminho em que ela deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Nós temos que educar. Nós temos que mostrar qual é o caminho. Nós temos que ensinar. E aí aqui mais pra frente fala assim: não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico. Por que tá falando isso? Pra gente não ser companheiro do homem briguento e nem andar com o colérico. Porque é aquela pessoa que explode pra tudo. É aquela pessoa que não tem bom senso pra lidar com as coisas. Se o seu filho anda com esse tipo de pessoa, ele vai ser assim também. Porque nós somos frutos do meio. Para pensar, quando um adolescente começa a andar com outro adolescente, e esse adolescente tem um jeito de falar, jeito de andar, jeito de comportar, as gírias, tudo, eles vão ficando iguaizinhos. Eles ficam iguaizinhos. Porque você vai falar, você vai agir, você vai se comportar conforme o meio que você está inserido. É isso. E aqui mais pra frente fala assim, pras crianças, né? Não removas os antigos limites que os teus pais fizeram. Quando eu leio essa palavra para os meus filhos, eu falo para eles, eu explico para eles. Hoje, eu decido muita coisa da vida deles, quase tudo da vida deles. Eu escolho com quem eles vão andar ou não. Eu escolho com quem eles vão relacionar. É óbvio, eles vão se relacionar com pessoas, normalmente são os filhos dos nossos amigos, que tenham o mesmo princípio, os mesmos valores. Não adianta eu colocar os meus filhos para se relacionar com um menino que só fala de videogame, e só fala de bobeira, e só fala de besteira, e tem acesso 24 horas à internet, e fala de um monte de coisa podre. Eu não vou deixar, óbvio que não. Ah, mas ele tem que escolher a amizade dele. Não, não tem não, não tem não. Até mesmo porque as amizades que começam agora nem sempre, ou na sua grande maioria, elas não continuam depois.
Eu tenho que entender que tudo está moldando os nossos filhos. E quem molda os filhos de vocês, se não for você, provavelmente também não vai ser a professora, não. Serão os coleguinhas. Porque é os coleguinhas que vão trazendo as notícias, é os coleguinhas que vão trazendo as informações, é os coleguinhas que vão trazendo a pornografia, é os coleguinhas que vão trazendo a gíria. Por quê? Porque eles aprenderam com outros coleguinhas, com o meio que está inserido. Minha filha não fala mais gírias em casa, mas na escola, com as colegas, tem outro vocabulário. É exatamente, porque sua filha vai ser fruto do meio. Por isso que nós temos que ter uma educação pautada em princípios, em valores. E quem passa isso para os seus filhos tem que ser vocês. Tem que ser vocês. A professora não vai formar eles. Eles vão vir com uma bagagem devido ao ciclo de relacionamento deles. Aí fala, não removas os antigos limites que teus pais fizeram. E eu conversei com eles e falei, olha só, hoje eu escolho, hoje eu decido, hoje eu protejo, hoje eu coloco vocês num bom ambiente. Daqui a um tempo, vocês vão crescer e vocês terão que fazer as suas escolhas. Mas aqui na palavra de Deus fala, não removas os limites que os teus pais te fizeram, te colocaram. Eles vão precisar lembrar de todos os ensinamentos que eu dei, de tudo que eu ensinei, de tudo que eu alertei, de tudo que eu cultivei. E eles vão precisar escolher continuar com esses limites ou remover esses limites. Você gasta tempo colocando esses limites nos seus filhos? Você gasta tempo ensinando para os seus filhos? Porque se você ensinar, se você educar a criança no caminho em que ela deve andar, quando crescer não vai se desviar. Mas o que acontece hoje? Não querem ensinar. Não dá tempo. Não é assim? Não dá tempo. Você tá muito ocupada. Às vezes você tá ocupada trabalhando 24 horas para oferecer uma vida de qualidade pro seu filho, para dar conforto pro seu filho, para dar viagem pro seu filho, para dar condições financeiras pro seu filho, poder vestir o que ele quer, ter o que ele quer. Mas e o principal? Mas o fundamental? E aquilo que não pode faltar? Às vezes vocês têm priorizado outras coisas e se esquecem do fundamental. É o que eu falo com as minhas alunas. É o que eu falo com as pessoas aqui no Instagram. Não adianta você se preocupar com tudo e não se preocupar com o fundamental. O que é fundamental em relação de conteúdo para o seu filho? Português. Não adianta você ficar desesperada que o seu filho não avança nos estudos, o seu filho não estuda, o seu filho não gosta de estudar, o seu filho não aprende, o seu filho tem dificuldade. Óbvio. Ele não tem a base. Ele não tem um fundamento. Ele não vai avançar mesmo. Não tem como. Ele precisa aprender a ler. Ele precisa aprender a escrever. Ele precisa aprender a estudar. Você precisa conseguir desenvolver uma rotina de estudo. Porque você também está perdida e quer que a criança consiga organizar para estudar. Ele não vai conseguir. Sozinho, não. É você que organiza a rotina. É você que organiza o estudo dos seus filhos. Mas diante das coisas que te acontecem, você sempre tem escolha. Você pode escolher me ouvir e ficar só me ouvindo e não fazer nada. Ou você pode decidir me ouvir e fazer o que precisa ser feito. Desacelera. Talvez hoje você tenha ficado acelerada. Você olha cada hora para a vida de uma pessoa. Cada hora você olha para os resultados de uma pessoa. E você fica assim, ai meu Deus, como que eu vou conseguir fazer isso? Ai meu Deus, como é que eu vou conseguir isso? Ai meu Deus, e não age. E fica só falando. Inclusive aqui fala sobre isso.
Gente, olha como que Deus, ele é perfeito. Como que Deus, ele é maravilhoso. Eu não ia nem falar isso. E eu já tô falando isso. Porque a palavra de Deus, ela é viva. E se você se alimenta dela, sempre que você precisa, você vai se lembrar. Porque o próprio Espírito Santo, ele te lembra. Quantas mães, quantos pais, talvez você hoje aqui só fique em palavras. Você vê o seu filho com dificuldade. Você vê que o seu filho não está avançando. Você vê que o seu filho está atrasado. Que o seu filho está cheio de lacunas. E mesmo assim você fica só em palavras. Ai, eu preciso ajudar meu filho. Ai, meu Deus, meu filho está atrasado. Nossa, meu filho, até hoje ele tem reflexos da pandemia. Meu filho não gosta de estudar, meu filho não estuda. Mas você fica só em palavras. O que você está fazendo para mudar a vida do seu filho? Várias alunas tomaram a decisão de transformar a vida dos filhos, mas você tá presa à condição financeira. Por quê? Porque você acha que tem que ser fácil. Porque você acha que você tem que estar folgada para decidir. Não, você tem que enxergar isso como uma prioridade. Acredite, não é fácil para ninguém. Hoje tirar R$10 não é fácil para ninguém. Só que se isso for importante, se isso dependesse da vida do seu filho, eu tenho certeza que você daria um jeito e faria o que precisa ser feito. Só que você está só em palavras. Em todo o trabalho, aproveito. Mas ficar só em palavras leva à pobreza. O que eu falo aqui o tempo todo? Ficar só em palavras vai te trazer destruição. Vai te levar à pobreza. E aqui não tá falando só pobreza financeira, não. É pobreza em todas as áreas da sua vida. É pobreza intelectual. É pobreza financeira. Porque você é a pessoa que só fica em palavras. Só fala, não age. Só fala, fica esperando a melhor oportunidade. Você fica esperando, tá tudo perfeito. Gente, isso não existe. Você tá esperando a melhor situação, a melhor condição. Não, você começa com o que você tem. Quando eu comecei na internet, o meu telefone, ele era horrível. Ele era horrível. Todas as lives que eu fazia travava porque o meu telefone não prestava. Mas eu comecei, eu não esperei tá com tudo ao meu favor, eu comecei. Às vezes você fala assim, Priscila, eu não tenho impressora para imprimir material para os meus filhos, eu não tenho uma máquina de encadernar, eu não tenho uma máquina de plastificar. Eu também não tinha, eu comecei fazendo com o que eu tinha, eu comecei fazendo impressão preto e branco. Eu comecei usando com os meus filhos folha solta. Quantas vezes eu coloquei os meus filhos para fazer cópia, para eu conseguir fazer atividade, porque eu não conseguia fazer a impressão. Mas nós estamos tão acostumados a reclamar e a justificar uma não atitude, porque afinal de contas, se eu não tenho impressora e eu não tenho condições para mandar fazer impressão, isso é uma justificativa para eu não tomar uma atitude e o meu filho continuar se destruindo. Não tem desculpa. Para de ficar só em palavras. Quem quer, faz. Quer que eu te mostre um jeito de fazer? Você não tem condições de imprimir? Não tem problema não. Você vai fazer todo o programa no digital. Qual é o objetivo quando você está ensinando o seu filho? Fazer com que ele treine cópia, caligrafia, que ele aprenda as regras da gramática e que ele faça atividade. É ou não é? Para ele treinar. Então o que eu vou fazer? Decidi isso ontem com a minha equipe. O que eu vou fazer? Todas as pessoas que entrarem no programa, nessa turma, eu vou dar o Descomplicando a Gramática, que é o nosso material de regras. Esse aqui, ó. Todas as pessoas que entrarem na turma, eu vou dar o Descomplicando a Gramática. Você vai receber esse material na sua casa sem custo adicional nenhum.
tá? Esse é o meu compromisso com essa turma. O que você vai fazer? Eu vou fazer uma live ensinando isso. Presta atenção para você ver se é desculpa ou não. Você não tem como fazer impressão dos materiais. Você vai pegar o seu celular, você vai pegar o seu computador, você vai baixar o arquivo para o seu computador, para o seu celular, e o seu filho vai fazer a cópia do texto. Você não tem como imprimir nem o poema, nem o texto que vai ser trabalhado. Seu filho vai fazer a cópia. Você já está trabalhando uma habilidade importantíssima nos estudos dele, a cópia do texto. Todas as atividades, você vai precisar de um caderno, um lápis e uma borracha. O seu filho tem um caderno, um lápis e uma borracha? Você consegue comprar isso pro seu filho? Um caderno, um lápis e uma borracha. Só isso que você precisa para transformar a educação do seu filho. A mãe de Thomas Edison, ela não tinha nenhum tipo de material didático. Ela tinha o livro de provérbios para ensinar o filho e fazer o filho ser o que ele foi. Porque a escola não acreditava nele. Ninguém acreditava nele, mas ela acreditou. E aí eu te pergunto, você acredita no seu filho? Você acredita no seu filho? Ou você vai ficar só em palavras? Todas as respostas o seu filho vai colocar num caderno. E o texto, ele vai fazer a cópia. Acabou. Se tiver que procurar alguma resposta no texto, ele vai procurar a resposta no texto que ele acabou de copiar. O que você está fazendo para o seu filho vai ser, inclusive, infinitamente melhor do que ele só encontrar a resposta no texto circulando ali, porque ele está treinando. E no início é difícil para todo mundo, mas ele está desenvolvendo habilidade, então não tem desculpa, não tem desculpa. O programa, ele tá com R$700 de desconto e eu nunca fiz isso. Nunca mantive esse desconto no segundo e no terceiro dia. Você precisa disso aqui, ó, físico. Isso aqui você precisa dele físico, porque a criança precisa manusear. O resto, você não precisa de nada físico. Nada físico. À medida que você tiver condições, você faz a impressão. Não tem? Não faça. Mas faz alguma coisa. Movimenta, age. Não espera uma ocasião especial, uma situação ideal. É você que cria a sua realidade. Qual é a realidade que você tem criado para o seu filho? Ou você vai falar e vai se conformar com o que você tem e vai falar, não, meu filho é obrigado a viver com o que eu tenho. E ele vai ter que se conformar com isso, porque eu não posso mover uma palha, eu não posso me esforçar um nada para mudar a realidade educacional do meu filho. Então eu tenho que deixar ele jogado na escola sem aprender. Porque essa é a minha realidade hoje. E ele que lute. É isso que você quer para a vida do seu filho? Aí aqui em Deuteronômio fala assim, ó, olha só que legal. Olha só. E ensinarás a teu filho e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. O que tá falando aqui? Que os pais ensinam pelo exemplo, que os pais ensinam pela repetição. Tem que ter conversa, tem que ter diálogo. Quem não luta pelo que quer, não pode reclamar do que vier. Aceita o que vier. Quem não luta pelo que quer, aceita o que vier. Tem uma história de um menino de gêmeos. Olha só a importância de você ensinar para o seu filho a dar significado às coisas que acontecem. E olha só como você pode fazer isso na sua vida, que provavelmente você não faz. Você reclama, você não resolve, você reclama. Haviam duas crianças, eram gêmeos, dois meninos. E o pai, ele nunca ligou para os meninos, ele nunca se importou com os meninos, ele nunca ajudou as crianças. E eles cresceram num lar muito violento, um lar de muita pobreza, um lar de muita miséria, um lar de muitas brigas, um lar totalmente destruído. O que vocês acham que essas crianças se tornaram quando chegaram à vida adulta? Esses dois irmãos.
Um virou traficante, entrou no mundo do crime e, obviamente, foi preso. O outro se tornou um profissional bem-sucedido, um grande empresário, um cara de sucesso. E depois, quando eles conheceram a história desses dois meninos, eles foram entrevistá-los para entender como que duas crianças que veio do mesmo lar, que viveu no mesmo ambiente, que teve a mesma educação, que teve os mesmos ensinamentos, ou não teve os mesmos ensinamentos, né? Não tiveram os ensinamentos, mas foram criados da mesma forma, como que duas crianças que foram criadas da mesma forma, cada uma teve um destino tão diferente. E aí eles foram fazer a entrevista pro rapaz que tinha sido preso. E eles não tinham combinado, tá? Então eles fizeram a entrevista com o rapaz que tinha sido preso e ele não sabia que eles iriam fazer a entrevista com o irmão dele, que era um cara bem sucedido, empresário, tinha dado certo na vida. E eles chegaram pro cara que tinha sido preso e perguntou, mas por que você decidiu fazer isso com a sua vida? Por que você entrou no mundo do crime? Por que você se envolveu com as drogas? Por que você fez isso com você? E ele falou, por causa do meu pai. Porque o meu pai nunca me deu atenção, porque o meu pai não me deu educação, porque o meu pai não me deu condições para ser uma pessoa melhor. E tudo que eu sou hoje é devido ao meu pai. Porque ele não me criou da forma que deveria me criar. Aí, beleza. Aí, eles foram fazer a entrevista com o irmão, que teve a mesma criação, que foi criado no mesmo ambiente, teve tudo igual. E ele chegou pro rapaz e falou, o que te fez alcançar tanto sucesso? Como que você conseguiu transformar a sua vida dessa forma? De um menino que não tinha nada, que não tinha condições financeiras, que não tinha nenhuma perspectiva, que não tinha nada, para um homem de sucesso, um empresário bem-sucedido, uma pessoa que se destaca. E ele falou, por causa do meu pai. Porque eu decidi fazer tudo diferente. Eu decidi não ser igual ao meu pai. Eu decidi oferecer para os meus filhos, para minha família, tudo que eu não tive. Todos os dois tinham o mesmo motivo, o pai. Só que um foi pro negativo, pra vingança, para aquilo que era ruim. Um decidiu justificar o seu fracasso e colocar a culpa em outro. Um decidiu ser vítima e não fazer o que precisa ser feito. O outro decidiu se inspirar naquela situação, naquela vida para fazer tudo diferente. Eu não quero ter essa vida. Eu não quero que os meus filhos tenham essa vida. Talvez hoje você tá como esses meninos. E aí você pode decidir se você vai ser aquela que vai destruir a vida do seu filho, justificando porque você não teve condições, porque você não teve oportunidade, porque você não teve ensinamento, porque sua mãe talvez não te deu um ensinamento. Ou se você vai ser aquele menino que vai falar assim, eu não tive, mas eu vou fazer tudo diferente para os meus filhos. Eu vou fazer o impossível, mas eu vou oferecer uma educação de qualidade para os meus filhos. Eu vou oferecer para os meus filhos os recursos necessários para que eles possam vencer. Porque eu não quero que eles tenham a vida que eu tive. A gente precisa sair da posição de vítima. Eu sei que muitos pais não ofereceram a condição necessária para você. Ou para vocês. Mas nós temos que assumir a nossa vida. A gente agora tá na hora da gente pegar a nossa vida e ser responsável da nossa vida. Sair da posição de vítima. Ah, porque meu pai não deixou herança pra mim. Ah, porque meu pai não me deu condição. Ah, porque meu pai não me ofereceu um estudo de qualidade. Seja grata pelo que ele fez por você. Hoje você tá aqui. Hoje você tem a oportunidade de ouvir. Mas para de ficar só em palavras. O que você precisa é decidir qual é a forma como você vai enxergar a situação que você tá vivendo, que o seu filho tá vivendo. Qual é o molde que você vai colocar o seu filho? O molde do fracassado? O molde da vitimazinha? Do que reclama o tempo todo?
do choramingueiro, do nhenhenhen, que não faz nada, que só reclama, tá sempre colocando, tá sempre buscando culpado, a culpa é de todo mundo. Do que adianta você buscar um culpado? O que isso vai mudar na sua vida? Ah, a culpa é da professora, ah, a culpa é da escola, ah, a culpa são dos materiais, ah, a culpa é do governo. Não, minha filha, acorda, faz o que precisa ser feito. Você precisa de um caderno, de um lápis, de uma borracha. Só isso que você precisa. Para você comprar um caderno, um lápis e a borracha, você não vai gastar mais de não vai gastar R$10. O resto são desculpas. O resto são desculpas. Você decide o futuro que você vai proporcionar para o seu filho. Ou você deixa para ele decidir, como a vida dos dois irmãos gêmeos. Só que um decidiu pro erro e o outro decidiu para aquilo que é certo. Você pode escolher também, deixar pagar para ver. Você quer pagar para ver? Eu não quero. Eu não quero. Por isso que eu ensino os meus filhos. Eu treino os meus filhos. Se você não treinar, alguém vai treinar. Se você não treinar, o coleguinha da escola vai treinar. Porque ele veio treinado pelos pais deles ou pelo meio que ele tá vivendo. Ele conversa desse jeito, ele anda desse jeito, ele fala gírias desse jeito, ele assiste os programas porque ele é treinado desse jeito. É isso que você quer? Porque alguém tem que educar. Alguém vai ter que ensinar. Não tem jeito. Se você não ensinar, alguém vai ensinar. E quando a gente fala em ensinar, a gente não tá falando aquilo que é certo. Pode ser que tenham pessoas que estejam ensinando aquilo que é errado. Mas tá ensinando. Eles vão aprender. Você decide. Se é você que vai dar a educação, é você que vai dar o ensinamento, é você que vai dar o princípio, é você que vai dar os valores, ou você vai deixar na mão de alguém. Porque alguém vai fazer. E para você ensinar, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás. Assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. O que isso quer dizer pra gente? Porque quando eu leio isso aqui, me dá a impressão, me responda se dá a impressão pra você também. Me dá a impressão que eu vou ter que falar o dia todo. Levantando, andando, quando eu estiver deitando, quando eu estiver no caminho. É assim que educa uma criança. Ensinando o tempo todo. Os nossos filhos, eles vão errar. Eles vão errar. Você tem que estar perto para ensinar. Você tem que ser a mãe atenta. Ó, pra gente finalizar. Coloca aqui pra mim. O que você vai decidir? O que você vai decidir? O que você vai decidir para a vida do seu filho? O que você vai decidir? Qual é a decisão? Qual é a escolha? Qual é a escolha que você vai tomar hoje? Qual é a decisão? Você vai ver e vai ficar sem fazer nada, ou você vai decidir transformar a vida do seu filho com os recursos que você tem. À medida que as coisas elas vão caminhando, à medida que você para de reclamar, à medida que você se limpa. O que é se limpar? É começar a ter gratidão, é começar a ter alegria, é começar a agradecer, é começar a crer. Porque você não tem que ver para crer, você tem que crer primeiro para depois ver. As coisas elas vão caminhando, as coisas vão dar certo. Mas enquanto você continuar presa nesse ciclo, não, eu só acredito vendo. Bom dia, Pri, sobre os materiais, quando vai liberar para impressão? Ai, meu Deus, perdi, cadê você? Gente, perdi a mensagem. Perdi a mensagem, mas enfim.
Eu acho que é a Raquel. Eu acho que foi a Raquel que perguntou. Quando você entra no programa, você tem 7 dias para conseguir baixar os materiais em PDF, tá? Então depende do dia que você entrou. Se você entrou na segunda, conta 7 dias. Mas lá no módulo 5, onde começa o caderno de poesia, tem a data da liberação, tá bom? Mas o acesso à plataforma é imediato. Você já consegue assistir às aulas, inclusive as aulas explicativas dos materiais, você já consegue assistir tudo, tá? Olha só. Pri, estou tão rica de conhecimento que não estou conseguindo dormir direito. Acordo e faço anotações. Que maravilha, Paula, que bom. É isso aí, colocar em prática. Pra gente finalizar. O avisado vê o mal e esconde-se. Mas os simples passam e sofrem a pena. O seu filho vai ser o quê? O avisado? Ou o simples? Porque se você não ensinar para o seu filho, se você não avisar para o seu filho, ele vai ser o bobinho que passa e sofre a pena. Os nossos filhos, eles precisam ir se nutrindo de critérios. Para que eles sejam pessoas que pensam. Tudo aqui se resume, faça com que o seu filho seja uma pessoa que pensa. Ele vê o mal e não passa lá como um bobinho desavisado. Ele passa fora do mal. A gente tira os nossos filhos do caminho mal. A gente tira os nossos filhos. Ah, não, ele tem... Não é ele, não, é você. Vai chegar a hora dele ter que decidir. Não espere que o seu filho queira estudar. Não espere que isso vá a partir do seu filho. Vai partir de você. Qual é o molde que você está colocando no seu filho? O molde da reclamação, da ingratidão, só reclama. Ah, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Faz alguma coisa para mudar a sua história. Descruza o braço. Não tem desculpa. Quando eu não tinha dinheiro, antes de casar, eu não tinha 1 centavo, eu fazia doce e vendia na rua. Eu fazia doce e vendia na rua. E eu vendia tudo. Mas eu tinha o dinheiro para comprar o que eu precisava. Eu fazia o dinheiro. Agora, quantas mães, quantas pessoas ficam em casa reclamando, falando que não tem condição? Os meus filhos, eles fazem marcador de livro e vendem na rua. Vendem no prédio. Vendem para todas as pessoas que eu conheço. E eles vendem. Eles compraram a bicicleta deles. Todos 2. E eles têm dinheiro na conta. Porque eles vendem o produto deles. Quero a bicicleta. Eu não vou comprar. Ah, mas eu quero uma bicicleta. O que você vai fazer para ter uma bicicleta? Ah, eu vou fazer um marcador. Por que surgiu a ideia do marcador de livro? Porque eu tava no sebo, comprando livro usado, e o cara do sebo deu um marcador pro Luiz Felipe e pra Aninha. E eles amam marcador. E era do Morelés, do macaquinho lá do Number One. E o rapaz deu um marcador pra Ana Luísa. E esse marcador tava com o símbolo do Canva. A Aninha, na hora, ela falou: olha, mãe, é do Canva. Vou fazer um marcador. E aí, eles começaram a fazer. E começaram a vender. Eu ajudei no início, eu dei o plástico para eles. Hoje, eles compram a matéria-prima. Eu não dou a matéria-prima para eles. Eu não facilito. Eles compram, eles fazem a impressão, eles que ajustam, eles que cortam, ficou torto, eles que cortaram, ficou reto, eles que cortaram. Eu não ponho a mão. E eles ainda vendem. Obviamente que eu saio com eles, né? Não vou deixar eles andando na rua sozinhos. Mas eles vendem. Eles vão lá, eles oferecem, eles tocaram em todos os apartamentos do prédio com vergonha e ofereceram e venderam e fizeram pacote, e fizeram promoção, e fizeram não sei o quê. E venderam. Cada um dos 2 conseguiu comprar uma bicicleta. E a bicicleta é de adulto, porque eu ando nela, ela é grande, não é aquelas bicicletinhas. E ainda eles conseguem vender e ter o dinheiro deles.
Priscila, mas eu não tenho impressora, eu não tenho máquina de plastificar. Seu filho pode pegar um papel e fazer um marcador? Ou fazer alguma coisa? Você pode fazer alguma coisa? Ou vocês vão continuar de braços cruzados? Porque são moldes mentais. Você foi acostumada, você está sendo modelada a esperar o milagre chegar e a bênção e a vitória cair do céu. Mas tem que ter esforço. Tem que ter esforço. Ou você acha que eu não me esforço? Eu me esforço muito. Eu me esforço muito. Porque eu não aceito destino. Não, eu crio a minha realidade. Eu crio a realidade dos meus filhos. Eu não espero ter uma condição perfeita. Eu faço com que a condição que eu tenho hoje fique perfeita. O melhor que eu tenho. Na condição que eu tenho. Você pode escolher oferecer uma educação de qualidade ou oferecer qualquer lixo para o seu filho. É igual a desculpa de quem fala assim, não, comer saudável é caro. Desculpa para não comer saudável. Porque comer saudável não é caro. Você não precisa comprar castanha, você não precisa comprar farinha de amêndoa, você não precisa de comprar nada disso. Você precisa comer os legumes e a carne. Acabou. O resto é firula. Mas é mais fácil pôr uma desculpa, porque aí você não precisa fazer. Porque hoje as pessoas elas são movidas a desculpas. Só que é esse molde que você tá colocando no seu filho. E ele vai crescer e ele vai ser exatamente desse jeito. Uma pessoa que vive dando desculpas para não fazer o que precisa ser feito. Adultos não fazem só o que é uma rotina. Crianças precisam de rotina para fazer. Adultos precisam ficar de olhos abertos. Adultos precisam fazer o que precisa ser feito. Não posso ficar presa à minha rotina. Vai ter dia que eu vou ter que sair, porque eu preciso fazer alguma outra coisa. Adultos fazem o que precisa ser feito. Crianças fazem só o que quer. Por isso que precisa de um pai e de uma mãe para guiar, para direcionar. E o que você vai escolher? Você vai se colocar como um adulto? Ou você vai continuar nessa criança se colocando culpa nos outros? Se colocando como vítima? A escolha é sua. A vida é sua. É você que vai desfrutar dos resultados. Só que não tem desculpa. Não tem desculpa. Tá bom? Então, essa era a mensagem que eu queria deixar pra você. Então, decida. Decida transformar a educação do seu filho. Decida fazer algo pelo seu filho. Pelo futuro do seu filho. Tá nas suas mãos. É você que decide. A mãe de Thomas Edison decidiu fazer o melhor que ela podia com os recursos que ela tem. E você? Vai esperar até quando para ajudar o seu filho? Quanto mais tempo passa, pior fica. Porque aí o problema não vai ser só escolar. O problema não vai ser só conteúdo. O problema vai ser também de mentalidade. Se o seu filho assumir uma mentalidade de fracassado, se o seu filho assumir uma mentalidade de menino que não consegue aprender, de burro, de incapaz, de incompetente, de que tem dificuldade no aprendizado, se ele assumir essa identidade, aí você tem um verdadeiro problema. Isso é um problema. O problema não é ele ainda não saber português, matemática, ter dificuldade na escola. Não, isso ainda não é um problema. O problema vai se tornar real quando ele assumir esse rótulo de incapaz. Porque aí, além de você ter que combater com a dificuldade escolar, você vai ter que moldar o seu filho todo novamente. E quanto mais tempo passa, mais enraizado fica. Só você pensar no seguinte, nas cascas das árvores. Imagina aí, o tronco ali, aquela casca. Se você é pequenininho, se a árvore é pequenininha, se tá ali bem no inicinho, você faz uma marquinha, quase não aparece, fica imperceptível. À medida que vai crescendo, aquilo vai ficando profundo. São as marcas que você tá deixando no seu filho. São as marcas que a vida tá deixando no seu filho. Quando é criança, quase não aparece. Mas à medida que ele vai crescendo, aquilo vai ficando profundo. E se o seu filho se torna um adulto, se sentindo incapaz, com um rótulo de incapacidade, sem ter a sua identidade bem clara e bem definida, acredite, ele vai ter uma vida destruída. E eu não tô falando aqui só de conteúdo escolar. Não tô falando. O programa PDL, ele te oferece o material didático? Sim. Mas mais do que o material didático, você vai ter a formação.
você vai ensinar o que realmente importa para o seu filho. Você vai ensinar para o seu filho princípios, valores, para ele carregar por toda a vida. Você vai ensinar o seu filho como estudar. Olha, Fabi, eu decidi fazer o que precisa ser feito para que meus filhos sejam fortes e corajosos, homens e maridos de ótimo caráter. Parabéns, Fabi, parabéns. É essa decisão que a gente tem que tomar, tá bom? Então, beijo, um ótimo dia. Quem ainda não entrou no programa, a oportunidade é essa. Agora é a sua chance, é a sua oportunidade, tá? Então, não deixe passar. Para de ficar contando historinha, para de desculpa, porque é a vida do seu filho que está em jogo. Quanto vale a transformação da vida do seu filho? Quanto vale a transformação da sua família? Pensa nisso, tá? Qual vai ser a frase de hoje? Qual vai ser a nossa frase de hoje? Quem vai colocar hoje a frase aqui? Olha aí a Paty. Fazer parte do PDL é vida. Isso aí, Paty. Qual vai ser a frase de hoje, gente? Determinação e coragem. Vamos colocar aquela que vocês tinham colocado? Aquela. Quem não luta pelo que quer, aceita o que vier, faça o que precisa ser feito. Muito bom. Então vamos fazer essa aqui? Quem não luta pelo que quer, aceita o que vier. Pode ser? Então eu vou colocar agora o vídeo aqui no Instagram e lá no YouTube. Olha aí, ó. Sai da condição de vítima e faça acontecer. Isso aí. Vai lá, cada um vai colocar a sua frase lá nos comentários agora. Combinado? Beijo!